Êxodo 31. Quero compartilhar algo com você. Eu preciso da sua atenção de presente, porque se eu espero ser rápido, eu sei que você não acredita. Por isso que eu falei que eu espero, não falei que eu serei. Mas eu espero, irmãos, eu espero. Mas eu preciso da sua atenção para que você capte, receba no seu espírito, rápido também. Porque às vezes nós precisamos repetir, irmãos, a mesma coisa, muitas vezes, por isso que nós estendemos. Se você me der a sua atenção completa, nós podemos caminhar um pouco mais rápido. Eu quero te passar um entendimento muito importante nessa noite. Hoje era para eu estar em Uberlândia, né, o dia depois do café, o domingo depois do café, mas eu resolvi ficar aqui até porque tenho sentido esse encargo no meu espírito, irmãos, de balizar algumas coisas com a igreja. Né, hoje também é dia do pastor, e eu queria estar junto da minha igreja. Vocês não têm noção, irmãos, o quanto que eu os amo, o quanto que eu valorizo a vida de cada um de vocês, o quanto que eu choro mais pelos seus problemas do que pelos meus. Irmão, o pastor não tem tempo de olhar para si, não tem tempo de se entristecer, de sofrer os seus problemas, porque ele compartilha do problema de todos. Então a gente está sempre chorando, preocupando e pensando no problema dos outros, e o nosso fica só para o Senhor mesmo. Mas eu quero dizer isso para vocês, que eu amo a vida de cada um de vocês de uma forma muito especial, irmão. Muito especial. E eu quero muito vê-los crescer, romper e fluir no máximo daquilo que vocês têm, daquilo que vocês podem. Amém? Então, Êxodo 31 diz assim, verso 17 de Êxodo 31. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Verso 18 diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Uau! Vou repetir para você, verso 18 de Êxodo 31 diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés, lá no monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança. Quem deu as tábuas da aliança? Deus deu a Moisés as 2 tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Senhor, em teu nome nos reunimos, e em teu nome te pedimos revelação, Pai, para que o Senhor nos ajude nesse tempo. Precisamos de graça mais do que qualquer outro tempo, precisamos de vida mais do que qualquer outro lugar, do que qualquer outro tempo. Deus, usa-nos como instrumento da tua glória. Fale ao nosso espírito, fale ao nosso ser. E Pai, por favor, Deus, quebre toda a resistência do homem, da carne, de uma mente cauterizada, Deus. Libera o entendimento dos teus filhos, para que recebam a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Êxodo 31, 18. Vou ler de novo. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança. Então Deus deu para ele. As tábuas já estavam escritas pelo dedo de Deus. Irmãos, eu não li aqui mais uma parte maior desse capítulo, porque vai falar de quando Moisés, ele sobe no monte Sinai. O Sinai era um dos principais montes ali daquela península, né? Na verdade, a península era a península do Sinai.
E esse monte ficava ao sul da península. Ali nesse mesmo lugar, Moisés já havia visto a sarça queimar e não se consumir. Deus falou com Moisés do meio da sarça. Uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. E agora novamente está Moisés no monte sagrado, no Sinai. Esse monte hoje, ele é reconhecido sagrado e é um motivo, de luta entre os cristãos, entre os judeus e entre os muçulmanos. Porque é um lugar de muito citado nas escrituras, por muitas coisas, por muitas intervenções de Deus que aconteceram nesse lugar. Então o monte fica ao sul da península do Sinai. E se você for ler e estudar sobre a geografia desse lugar, você vai ver que esse monte tinha mais de 2.200 metros de altitude. E nós estamos falando aqui de um homem chamado Moisés. De um homem que escreveu o Pentateuco. De um homem que escreveu a Torá, os 5 primeiros livros da antiga aliança. Nós estamos falando de um homem, irmãos, que deu detalhes do que Deus fez no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia, sem ter estado na eternidade. De um homem que conseguiu escrever isso no Gênesis, no livro da onde tudo começou. Foi escrito por Moisés, e ele, na tamanha revelação que Deus o conferia, ele conseguiu escrever o que aconteceu nesses dias. De um homem na Bíblia, eu acredito também que é o único homem que escreveu sobre a sua própria morte. Moisés deu detalhes sobre a sua própria morte, de como seria, do que aconteceria, de como ele morreria. Nós estamos falando de um homem, irmãos, que a palavra diz, no livro de Deuteronômio, quando ele morreu, e diz assim: e morreu Moisés, e nunca mais se levantará um profeta como esse, no qual Deus fala face a face, como se fala com um amigo. Nós estamos falando, irmãos, de um homem extraordinário. Nós estamos falando de um homem que viu as costas de Deus, de um homem que Deus falou para ele: agora vá, eu te dou tudo que você quer. Uma proposta dessa para nós, a gente já, uau, eu dou tudo que você quiser, vai, mas eu não vou mais no meio de vós. E Moisés fala: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Nós não queremos tudo, nós não queremos tudo, nós não queremos tudo. O Senhor é o nosso tudo. Se o Senhor não estiver conosco, não interessa o que vamos herdar, o que vamos conquistar, quantos reinos venceremos, quanto de riqueza teremos. E o Senhor falou assim para ele: olha, mas se eu for no meio de vós, eu vou consumi-los no caminho. Ele falou: não tem problema, melhor consumido com o Senhor do que sozinho sem o Senhor. E o Deus falou assim para eles: então eu vou no meio de vós. E ele chega e diz assim, na tamanha intimidade que Moisés tinha: beleza, o Senhor vai, que bênção. Já que o Senhor resolveu ir conosco, então mostra-me a tua glória. Já tinha conseguido convencer o Senhor de ir com eles, e diz assim: mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua face. E Deus fala para ele: Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e permanecer vivo. Se você ver a minha face, você será consumido. Então Moisés diz assim: mas eu quero ver a tua face. Ainda que eu seja consumido, eu quero ver a tua face. E o Senhor falou: não, vamos fazer uma coisa. Eu te colocarei na fenda da rocha. Eu te colocarei na fenda da rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha, irmãos? É o Cristo. Eu te colocarei na fenda da rocha, eu te colocarei em Cristo. E eu passarei, e quando eu passar pela fenda da rocha, com a minha mão aqui eu tamparei os teus olhos e passarei. E quando estiver passando, então você não vai ver a minha face, mas depois que eu passar, tirarei a mão e tu me verás pelas costas. O homem que viu as costas de Deus.
E nós entendemos que foi nesse momento, no momento que Moisés esteve na fenda da rocha, porque só na rocha, só em Cristo, nós podemos ter uma revelação de quem Deus verdadeiramente é. Foi nesse momento que ele, conseguindo ver as costas de Deus, ele conseguiu ver aonde Deus havia passado, o que Deus havia feito. E nas costas de Deus, na leitura que Moisés tem das costas de Deus, ele consegue escrever Gênesis, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Agora nós estamos nesse momento, entrando aqui no lugar que nós precisamos, que esse homem precisa subir o Sinai. Eles foram libertos ali do Egito, você conhece a história, e chegando no Sinai, Deus queria dar a lei para eles, queria dar para eles, sabe, o tratado de aliança entre Deus e o seu povo. Irmãos, alguns detalhes especiais. Essas pedras, elas não eram pequenas, eram pedras que tinham mais de 1 metro de comprimento, eram pedras grandes, e tinham mais de 10 centímetros de espessura. Eram tábuas de pedras. Se você for ver o tanto de coisa que estava escrito na lei, o tanto de coisa, os 10 mandamentos, se você for ver a quantidade de texto que estava escrito na pedra, você já consegue pensar comigo que tamanho que eram essas pedras, as tábuas de pedra. Estudando um pouco, não tem muita coisa sobre isso, em vastos relatos, nós vemos ali que essas pedras tinham mais de 1 metro de comprimento. E mais de 10 centímetros, ou por volta de 10 centímetros de largura as pedras. E nesse momento o Senhor manda então Moisés subir ao Sinai, na península do Sinai. E lá em cima Deus daria para ele a lei, o pacto da aliança, o pacto da comunhão entre Deus e o seu povo. Só que eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Isso demandaria que Moisés tivesse 40 dias de jejum, de comida e de água. Pode um homem? Pode, irmãos, pode, porque hoje ainda existem homens que fazem 40 dias de jejum de água. Esse homem subiria e ficaria 40 dias em jejum. Se você pegar na história, você vai ver que Moisés não era mais um menino, não era mais um moço. Moisés aqui já tinha iniciado a terceira e última parte do seu ministério. Então, ele tinha mais de 80 anos. Ele era um senhor, verdadeiramente um ancião. Porque na primeira fase do seu ministério, vai até os 40 anos, ele está na casa de Faraó. Com 40 anos ele sai do Egito, do palácio de Faraó. Passa mais 40 anos depois, com o povo. Passa mais um tempo no deserto com o povo. E depois passa mais 40 anos, volta para pegar o povo e passa mais 40 anos até chegar na transição da terra. Então aqui, eu pensando melhor, Moisés tinha entre 40 e 80 anos, mais de 40 anos com certeza ele tinha. Ou seja, irmãos, o que está acontecendo aqui? Ele sobe no Monte Sinai. E eu quero que você continue comigo em Êxodo 32, esse texto que começamos a ler. Lemos Êxodo 31, agora Êxodo 32. Diz assim. Êxodo 32, 15. Abre sua Bíblia em Êxodo 32, 15. E colocando, irmãos, meu pensamento em ordem, é exatamente o que eu falei, é 80 anos mesmo. Com 40 anos, Moisés sai da casa de Faraó. E ele vai para o deserto. E ele vai ficar 40 anos no deserto. E vai ficar na casa de Jetro, vai casar-se no deserto. E vai ter todo aquele tempo de treinamento. Até que com 80 anos de idade, ele encontra Deus na sarça, exatamente na península do Sinai. E Deus manda ele voltar para buscar o povo. Ele já tem 80 anos de idade. Então ele volta para buscar o povo.
enfrenta Faraó, vem as 10 pragas, e o povo é liberado para a sua última fase da sua vida, que ele morre com 120 anos. Então com 80 anos ele retorna. Aqui já tinha passado mais uns anos, então ele tinha mais de 80 anos na ocasião do Sinai. E Êxodo 32 diz assim: então Moisés, Êxodo 32:15, então Moisés desceu do monte, levando na mão as tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Lembra que elas foram escritas pelo dedo de Deus. Assim, as tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Para aqui no verso 17. Verso 17 diz que quando Josué, descendo com Moisés, ouviu um barulho, falou para Moisés: há barulho de guerra no acampamento. O que tinha acontecido aqui? Moisés havia subido. Moisés havia ficado lá no Sinai 40 dias e 40 noites, em jejum e longe do seu povo. O povo esperando Moisés descer e Moisés não descia. O povo esperando o pastor voltar e o pastor não voltava. O povo querendo uma liderança, querendo uma revelação, querendo ouvir a voz de Deus por meio de Moisés, e Moisés não aparecia. Moisés estava com Deus. Moisés estava no cume do Sinai. Moisés estava em jejum 40 dias e 40 noites. Moisés estava sem água e sem comida. Moisés via Deus face a face. Pastor, o senhor não falou que nenhum homem podia ver a face dele? Irmãos, Moisés nunca viu a face de Deus, os detalhes da face do Senhor. Mas ele falava tão perto com Deus, a voz era tão audível. A Bíblia diz que ele falava como falava um amigo. E a Bíblia diz que quando ele falava com Deus, subia no monte e Deus falava com ele, a presença de Deus era tão próxima, que quando Moisés descia do monte, a sua face resplandecia como o sol. A face dele brilhava igual ouro. E o povo olhava para ele e dizia: uau! Porque a glória de Deus refletida em Moisés, depois era refletida sobre o povo. Está entendendo do homem que nós estamos falando? De algo que aconteceu aqui? Só que ele está lá em cima e o povo lá embaixo. Vamos lá, com calma. Ele estava lá em cima e o povo lá embaixo. 40 dias o povo esperava e Moisés não retornava. Então essa é a história. Depois você pega lá e lê. Quando Arão pega e levanta um bezerro de ouro. Arão então vai levantar um bezerro de ouro, e toda a congregação dos filhos de Israel começam a tirar suas argolas, tirar os seus brincos, tirar os seus colares e tirar todo o ouro que foi trazido do Egito. E esse ouro seria lá na frente para a construção do templo, da casa do Senhor. E eles pegam o ouro do Senhor que saiu do Egito e constroem um bezerro de ouro. E começam a adorar esse bezerro e começam a fazer uma grande festa. Nessa festa, irmãos, havia bebida. Nessa festa havia embriaguez. Nessa festa, segundo alguns historiadores, havia até orgia. Pelo texto bíblico diz que o povo estava desenfreado. O que é desenfreado? Desenfreado é sem freio. Um caminhão desenfreado em uma ribanceira. Você pisa no freio e não tem freio. Ou seja, o caminhão não vai parar. Ou seja, uma grande catástrofe está para acontecer. O povo estava desenfreado. O que isso quer dizer? Nada parava o povo do pecado, da orgia, da embriaguez, que eles entraram numa grande festa, com música, bebida, adorando o bezerro de ouro, enquanto o pastor Moisés está no Monte Sinai com Deus. Só que o ponto 17 aqui, o versículo 17 nos traz um dado importante. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento, meu senhor.
E Moisés ficou assustado, dizendo assim: como, Josué? Nós saímos e deixamos tudo em ordem, tudo em paz. Não era para eles estarem em guerra. Eles estão nos esperando para que nós possamos voltar com a lei de Deus e estabelecer a comunhão, o pacto da aliança do nosso Deus e do povo. Mas o que me chama a atenção nesse verso 17: e Josué ouviu o barulho do povo gritando e disse a Moisés, diga comigo assim: Moisés não estava sozinho. São detalhes desse texto. Península do Sinai, monte ao sul da península, 2.200 metros de altitude, é o ponto máximo. Não sei se Moisés foi até o alto total, não sei quanto tempo ele demorou para subir, quanto tempo ele demorou para descer. A Bíblia diz que 40 dias foi o seu jejum. Detalhes do texto: um homem de 80 anos ou mais, um ancião. Detalhe do texto: um ancião de 80 anos com 40 dias sem comida e bebida. Já pensou nisso? Detalhe do texto: um amigo de Deus, separado no cume de um monte, ouvindo o próprio Deus como se fala com um amigo. Detalhe do texto: Moisés não subiu com as tábuas. Detalhe do texto: Moisés não subiu com as tábuas. Detalhe do texto: a Bíblia diz que Deus deu as tábuas a Moisés. Detalhe do texto: o próprio Deus escreveu com o seu dedo, imprimiu, talhou a escrita nas pedras com o dedo de Deus. Detalhe do texto: na frente e no verso. Está escrito tudo isso aí? Tá. E está vendo como a gente lê e não suga? Por isso que eu leio uma coisa, irmãos: 10, 12, 15 detalhes do texto. Detalhe do texto: Moisés não estava sozinho. Um homem, um amigo, um discípulo, um filho, um guerreiro, um leal subiu com ele. Josué. Algum lugar no texto, irmãos, não nesse texto, mas ampliando mais o texto, diz que Josué não foi ao total, ao cume aonde estava Moisés. Ele subiu até uma boa parte com Moisés. Eu acredito que até ajudando Moisés pela sua idade. Mas Moisés chega para ele e fala: amigão, daqui para frente sou eu. Daqui para frente não podes ir, porque falarei com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Por favor, fique aqui e me espere. Agora o que está acontecendo? Detalhe do texto: Moisés está descendo e trazendo as tábuas da lei. Só que ele não está descendo sozinho, ele desce com Josué. Ele era ancião, velho, mas Josué era moço, jovem, forte. O que está acontecendo aqui? Josué ajuda Moisés. Se uma tábua de pedra maciça tem 1 metro de comprimento e tem 10 centímetros de largura, qual o peso dessa pedra, irmão? Estipula aí. Quanto que você acha que pesa cada pedra dessa? 40 quilos? 50 quilos? Quantos metros de altitude nós temos que descer? Guarde tudo isso no seu coração e na sua mente, porque você vai precisar. Descendo, chegou quase lá embaixo, Mateus. Josué já puxa da espada, porque Josué era o leal, aquele que andava junto, que cobria a vida do seu líder. E diz assim: Moisés, há barulho de guerra no meio do povo. Nós deixamos o povo lá tranquilo, com água, bebida, tudo certinho, mas eu escuto um barulho, um cântico de guerra. Aí o texto diz assim, que Moisés fala: esse cântico não é de vitória. Eu conheço o cântico de vitória. Esse cântico também não é de derrota. O que ele está dizendo então? Que esse cântico não é de guerra. Preciso da sua atenção de presente.
Ouça um cântico de guerra. Josué, pare, vamos ouvir melhor. Esse cântico não é de vitória. Conhecemos o cântico de vitória. Esse cântico não é de derrota, então não é cântico de guerra. E desceram mais um pouco e entenderam: esse cântico é o cântico do pecado. Esse cântico é o cântico da desordem. Esse cântico é o cântico da perdição. Esse cântico é o cântico da morte. Esse cântico é o cântico do desvio de Deus, da profanação, da iniquidade. É o cântico da idolatria. E Moisés já começou a tremer. Vamos para o texto. E o texto diz assim, ó. Verso 18. Respondeu Moisés: não é cântico de vitória e nem cântico de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, irou-se. E quando ele irou, o que diz a Bíblia, irmãos? Jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Irmão, se você pegar a essência daquilo que eu preciso passar para você. Quando Moisés chegou e viu aquela bagunça, sexo, drogas e rock and roll. Quando Moisés desceu e viu, irmãos, orgia, pecado. O que eu estou dizendo para você, irmãos, eu já estudei sobre isso. Para você que não tem ideia sobre esse texto, não conhece o descortinar do livro de Êxodo, foi preciso, irmãos, que uma tribo aqui se posicionasse, a tribo de Levi, e matassem todo o povo que estava nessa festa. Porque eles estavam tão tomados pelo álcool, tão tomados pelo pecado, tão tomados pela idolatria, tão tomados pelo descaso, pela frieza contra Deus, que nada conseguia pará-los. Moisés chegou lá, irmão, desceu. Josué chegou e eles gritaram: ei, povo de Deus! E ninguém ouvia. A voz de um líder foi apagada. A voz de um guerreiro também foi apagada. E o povo estava dado, desenfreado, estava conectado, irmãos, com Beuzebu, com Baal, com o bezerro de ouro, com Satanás. E como eles não conseguiam parar aquilo que estava dentro do arraial, Moisés olha para Josué, Josué para Moisés e diz: e agora? O que a gente faz? Nisso, irmãos, Moisés irado, já havia pegado as tábuas e destruiu as duas tábuas. Tacou na rocha, no pé do monte, na descida do monte, na beirada rochosa do Sinai. Ele mandou a pedra e destruiu a lei. Tá ligado? Depois ele olha para Josué e fala: como é que a gente faz com isso agora? E eles vão para o Senhor. E o Senhor diz assim: Moisés, meu filho, meu amigo, se você não consegue parar o que está lá dentro, traz quem quer sair da bagunça para fora. Se você não consegue entrar, o povo está desenfreado, e parar essa bagunça, traz quem quer sair dela para fora. E posicionado então às margens do arraial, Moisés gritou: todo o povo que é pelo Senhor, que ama Yahvé, o grande Deus, Criador dos céus e da terra, todo o povo que não se dobra a Baal, todo o povo que ama ao Senhor, que quer sair do meio dessa bagunça, que quer paralisar essa orgia, saiam do arraial e venham para o pé do monte. E diz a Bíblia que toda a tribo de Levi saiu, uma tribo completa, e as outras ficaram. Sabe o que diz a Bíblia, irmãos? Moisés em lágrimas, desesperado com Josué, diz assim: agora será um dos piores momentos da nossa vida, da nossa história, porque nós precisaremos parar a iniquidade.
E nós agora não teremos que lutar contra Satanás, não teremos que lutar contra os jebuseus, os amorreus, os heteus, os filisteus. Nós teremos que lutar contra os nossos próprios irmãos. Agora cada um de vós arranquem das suas espadas e adentrem ao arraial novamente, e façam parar o povo da sua iniquidade. E todo homem que resistisse santificar o Senhor cairá pelo fio de vossas espadas. Você não conhece, irmão. Por isso que a gente conversa muito fiado, porque não entendemos, irmãos, o que é a história, o que é a palavra, como o evangelho chegou até aqui, como foram a vida dos apóstolos, dos mártires, daqueles que queimaram como tochas, comido como leão, comido por leões, cerrados ao meio. E o povo para, e olha só que coisa interessante, diz assim, verso 20, Moisés então no verso 19 quebra as tábuas, no verso 20 pegou o bezerro que ele tinha feito e destruiu no fogo. Depois que cessou toda aquela bagunça, Moisés pega o bezerro de ouro que eles tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Olha só, irmãos. Então primeiro ele pegou o bezerro, moeu o bezerro até virar pó, e depois ele derreteu o bezerro no fogo e espalhou nas águas e fez com que os israelitas bebessem. Você já viu isso na Bíblia, irmão? Moisés, depois que acabou aquela bagunça, irmãos, cheiro de morte, gente morta, sangue, paralisou tudo aquilo lá. Moisés falou: tragam um bezerro imenso, gigante de ouro maciço. Chegou agora e falou: estilhassem o bezerro, pega isso que é ouro e destrua até virar pó, amasse. Depois que virou pó, joga tudo numa caldeira e derrete. Depois que derreteu, Moisés fala assim: ó, seu povo, eu vou ensinar uma coisa para vocês agora. Pega esse ouro e derrame sobre toda a água do nosso acampamento. E todo homem que beber nos próximas horas ou nos próximos dias águas, beberá o bezerro. O que quer dizer isso, irmão? A revelação do Senhor, irmãos, está para nós, como nós estamos para a nossa vida. Irmãos, um homem sem a graça de entender as entrelinhas da história das Escrituras é um homem que viverá a metade do seu potencial. O Senhor estava dizendo nesse momento: eu vou ensinar para vocês, meu povo, povo de Deus, que aquilo que vocês buscam fora, não está fora de vocês, está dentro de cada um de vós. Peguem o bezerro da vossa idolatria, peguem o símbolo, o ouro da vossa idolatria, bebam e guardem o ouro dentro de você, para que quando vocês procurarem alguma coisa, não procurem mais do lado de fora, procurem sim do lado de dentro, dentro de vossas vidas, dos vossos corações, aonde o nosso Deus tem guardado em nós as suas virtudes, tem guardado em nós o seu Espírito. Um apontamento àquele, o Consolador, que haveria de vir e habitaria em nós todos os dias até a consumação dos séculos. Só que eu quero te dizer o maior aqui, irmãos. Sabe de uma coisa? Resolveu tudo, organizou, botou o povo ali. Quem precisava se arrepender, se arrependeu. Quem morreu, morreu. Quem viveu, viveu. Vamos tocar para frente, vamos avançar como igreja. Só que Moisés ficou ruim, irmão. Porque o Senhor chama ele e diz assim: amigo, agora é contigo. Vamos resolver nossas pendências. E esse é o problema de um líder, irmãos. Saber ousar e saber recuar. Esse é a questão de um líder. Tenho dito isso para alguns homens que estão perto de mim. E você que está aqui, pense o que você quiser.
E eu não vou falar de novo o que eu falei no café ontem, mas pense o que você quiser. Um homem de Deus, um verdadeiro líder, precisa saber a hora de ousar e a hora de recuar. Se você viver a sua vida na retranca, uma vida inteira, se você quiser garantir os dois lados, se você quiser segurar daqui, segurar de lá, se você quiser botar panos frios, se você quiser, irmãos, administrar tudo de forma que nada saia da sua mão, nunca você verá o sobrenatural de Deus. Um homem de Deus precisa chegar, ouvir a voz de Deus e falar: agora é para arrebentar. Ou nós vamos destruir, ou nós vamos apanhar. Mas nós precisamos entrar em lugares assim, irmãos. Na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos, com a nossa casa. Eu tenho conversado com algumas pessoas muito, irmãos, nesse tempo. Sabe, tenho deixado eles andarem, entenderem isso no tempo de cada um deles. Mas, irmãos, um homem de Deus precisa em momentos da sua vida agir por fé. É para dar isso, dê isso. É para adquirir isso, adquira isso. É para construir, irmãos. Quando, irmãos, nós levantaríamos uma igreja de 2 milhões de reais com esse povo que você está vindo aqui? Deus falou: é agora. Eu vou falar: é agora, irmão, vamos. Não tem explicação. As coisas de Deus não se explicam, elas acontecem. A revelação é tudo que você precisa. A instrução do Espírito Santo será o balizador da sua vida. E trará, irmãos, para você, sim, alguns momentos de crise. Sabe por quê? Porque às vezes a voz de Deus é clara, mas a minha fé é pequena. E você vai ter que balizar. Você vai ter que conseguir balizar a medida da sua fé com a medida do que você ouve. Estou te colocando em maus momentos. O Senhor chama Moisés e diz assim: ó, Moisés, negócio seguinte, foi certo a tua postura de se posicionar. Tu me ouviu quando chamou a tribo de Levi para fora. Tu me ouviu quando paralisou o povo. Tu me ouviu quando derreteu o bezerro. Tu me ouviu quando tu fez quase tudo. Mas eu não mandei você quebrar as tábuas. O quebrar das tábuas, o quebrar da aliança, foi uma atitude sua e não minha. Aqui que eu quero chegar, irmãos, para a gente entrar na conclusão e terminar. Eu falei para você que a gente não ia demorar muito. Que eu quero que você entenda, irmãos. Continuando o entendimento da semana passada, pressões que revelam intenções. Pressões que revelam intenções. No Getsemane, Jesus aflito, suando sangue, indo para a cruz, mas fazendo tudo certo. E Pedro fazendo tudo errado, cortando a orelha do soldado, sendo repreendido, porque Deus ofenderá a sua mente para revelar o seu coração. E o meu desejo é que você saia daqui pensando: ô pastor excomungado, ô pastor miserável. Esse é o meu desejo, irmãos. Eu não quero que você volte a essa igreja porque fale: não, lá é bonito o culto. Eu não quero que esse culto seja bonito. Eu não quero, irmãos, que esse culto seja uma melodia suave. Eu quero que você saia daqui falando: o que eu faço da minha vida agora? Porque é assim, irmãos, que nós vamos consertar o futuro das nações. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes, presta atenção para a gente ir para a conclusão. Às vezes, irmãos, irritações nossas. Às vezes, não é a palavra que eu quero falar, ofensas nossas, indignações nossas, não são a indignação de Deus. Quando a minha indignação for a indignação de Deus, está tudo certo. Mas algumas coisas que me indignam,
Ou ainda não indignaram a Deus, ou ainda Deus mesmo indignado não mandou você quebrar o pacto, não mandou você quebrar a lei. Por que, irmãos, que nós estamos quebrando a lei? Por que nós estamos tacando as pedras no chão? Por que nós quebramos a lei de Deus? O que é quebrar a lei de Deus? Por que nós abrimos brechas? Por que nós falhamos nas escrituras? Isso é quebrar a lei. Qual é a desculpa? Pressões que revelam intenções. No momento de pressão, eu agi assim, quebrou a lei. No momento da minha indignação com a minha esposa, eu agi assim, quebrou a lei. E eu vou dizer para você que a sua indignação com a sua esposa não te garante o quebrar da lei. Na minha indignação com o meu funcionário, que me roubou, que me enganou, eu agi assim, quebrou a lei. Na minha indignação com o meu patrão, que me usurpou, que me explorou, eu agi assim, quebrou a lei. A sua indignação, a sua pressão, o seu desespero, a sua angústia, irmãos, não te respalda para que você quebre a lei. E quando eu quebro a lei, lembremos de semana passada, não é só em momentos de explosão, em momentos de ira, às vezes também em momentos de razão, calculado, no papel, no pensamento, por causa disso aqui que não poderia acontecer, por causa disso aqui que eu não esperava, por causa disso aqui, eu quebro a lei. E o Senhor chama Moisés. Moisés, a conversa é entre nós agora. Por que quebraste a lei? Deus, o Senhor não viu o povo. Irmãos, alguém aqui teria uma desculpa melhor para dar do que Moisés? Deus, o tamanho da minha ira, o teu povo, o povo que tu amas, o povo que o Senhor tirou do Egito, o teu povo estava pecando, adulterando, fornicando, desenfreado, em iniquidade. Eu perdi a cabeça, Deus. O problema é seu, Moisés. Você perdeu a cabeça e também perdeu as tábuas que eu te dei, que eu escrevi com os meus próprios dedos. A sua indignação, Moisés, não é parâmetro, não é desculpa para que você destrua aquilo que eu fiz, que é santo. Não destrua, irmãos, pela sua prática, pela sua escolha. Não destrua o sacrifício de Cristo na cruz. Pode ser a situação mais extrema, pior que for, isso não te garante quebrar a lei. Moisés, por que destruíste aquilo que eu mesmo escrevi? E Moisés tentou, irmão. Tentou. Mas a minha ira, mas o meu cansaço, mas o meu desânimo, mas o teu povo, mas o pecado, não tem desculpa. A questão é sua. Então Deus, na hombridade do amigo de Deus, na fidelidade do amigo de Deus, quebrando o pacto da omissão, quebrando o pacto da passividade, quebrando o pacto da letargia, quebrando o pacto, irmão, da covardia. A culpa é minha. Eu assumo a culpa, Deus. Eu me arrependo, Senhor. Eu quebrei a tua lei. E o Senhor diz: eu te perdoo, amigo. Eu te perdoo, amigo. Eu te perdoo, amigo. Só que precisamos da lei seja restituída. Precisamos que a lei seja restituída. Precisamos fazer o caminho de volta. Vai o velhinho
de 80 anos jejuar mais 40 dias. E aí, irmão? Vale a pena? Vale a pena, irmão, uma noite? Vale a pena uma noite? Ah, Deus, mas foi o fulano, foi o ciclano, foi o diabo, foi o capeta. Não, é você. É uma noite. Vale a pena? Vale a pena tocar onde você não pode tocar? Vale a pena assinar o que você não pode assinar? Vale a pena ficar quando você tem que ir? Vale a pena ir quando você deveria ficar? Vale a pena, irmão? Vale a pena? Ninguém de nós nunca teremos uma desculpa melhor do que a de Moisés. Mas o Senhor falou: não, faremos o caminho de volta. Vale a pena, irmão, negociar o inegociável? Vale a pena dizer para Deus: ah, eu estava cansado, estava distraído. Ah, o meu filho, minha tia, minha avó. Irmão, quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Seja bem-vindo à missão. Embrace seu escudo, empunhe a sua espada e vamos vencer. Hoje é dia do pastor, dos inúmeros textos que eu recebi ali. Posso mostrar para você alguns. Pastor, eu quero te agradecer por me ensinar a ser valente, por me ensinar a lutar por aquilo que o Senhor me deu, por deixar de negociar. Eu conheço a Jesus há 20 anos, está aqui, mas por muitos anos da minha vida eu só fui enganado. Agora eu sei o que é ser um filho de Deus. Vamos lá, para a gente poder encerrar, quero te mostrar o caminho de volta. Êxodo 34, verso 1 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavre 2 tábuas de pedra, faça 2 tábuas de pedra. Vamos ver os detalhes do texto. Como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhante à primeira, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Eu não quebrei tábua não, Moisés. Ah, mas o povo estava mal. Só que a tábua eu que fiz. E você não podia ter quebrado. Agora, irmãos, vamos para o detalhe do texto. Um homem de 80 anos. Detalhe do texto: subir novamente um grande nível de altitude. Detalhe do texto: mais 40 dias de jejum e oração. É ou não é? Detalhe do texto: Deus vai dar as pedras agora. Ele subiu sem pedra e só desceu com as pedras de 50, 60, 80, 100 quilos. Agora você sobe e desce com as pedras. Ei, está escrito aí ou é só eu que estou pensando que é assim? Lavre as pedras. No original está escrito assim: produza, ou seja, talhe. No original é talhe as pedras e traga para mim. Eu vou escrever nelas de novo, mas pode olhar bem a primeira parte. Foi Deus que deu as pedras lá em cima. Agora você arruma as pedras, copie direitinho do jeito que era, talhe as pedras e traga para mim. Vamos lá, detalhes do texto, verso 2: prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresenteis a mim no cume do monte. Verso 3 é detalhe: ninguém suba contigo. Complicou ou não, irmão? Vale a pena? Responde para mim, irmão, vale a pena?
ninguém suba contigo. Ou seja, agora tu vai sozinho. Não tem Josué no caminho. Mas Deus, eu tenho 80 anos. Essas pedras, cada uma tem 50 quilos. Como é que eu carrego 100 quilos nas costas? Amarra uma corda e puxa. Deus é ruim, né, irmão? Fala assim, não, eu que sou bobo. Eu que entro, irmão, onde não deveria entrar. Que penso que a minha desculpa convence Deus. Diz assim, ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo monte. Não adianta também ficar o Josué no caminho, não. Em todo monte não quero ninguém. É só o Senhor agora, Moisés. Nem ovelhas, nem gado apareçam de fronte dele. Nem na frente do monte eu quero coisas. Lavrou, talhou, pois Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Verso 27. Pula. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Então no verso 27, irmão, já mudou de figura. O Senhor disse, eu mandei você trazer, você trouxe, mas eu também não vou escrever mais com o meu dedo não, agora você escreve com o seu. Está escrito aí? Ou não? Mas Senhor, meu dedo não escreve. Tem um formão aqui, ó, uma talhadeira, um martelo e uma talhadeira. Você talha a pedra do jeitinho que era a outra. Sabe por quê, irmãos? Porque disso depende o nosso crescimento. Porque disso depende um arrependimento genuíno. Porque disso depende, irmãos, se levantar maior do que caiu. Diga amém, irmão. Fala aleluia, Deus. Me ajuda a entender essas coisas. Então verso 27 diz: disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Verso 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O caminho de volta sempre nos custará caro, irmão. Deus perdoa? Sim. Deus recebe nosso arrependimento? Sim. Deus remove a culpa? Sim. Mas não a consequência. Moisés, nós vamos orar agora. Moisés diante do Senhor quebrou, irmãos, a aliança com a omissão. Quebrou a aliança com a desculpa. Quebrou a aliança com a letargia. Quebrou a aliança com a passividade. Diz: eu sou homem, com H maiúsculo. Eu sou homem, o libertador do teu povo, o pastor desse povo que o Senhor levantou. Ninguém me mandou quebrar as tábuas e eu quebrei. A culpa é minha, Deus. Me perdoa e me diga o que eu tenho que fazer. E o Senhor falou: amigo, lindo, filho, amado, está perdoado. Vamos para frente, vamos para a guerra. Só que precisa refazer o caminho. Eu quero orar com você nessa noite, mas eu queria que você entendesse, irmãos, que o nosso tropeço custa caro, que a nossa preguiça custa caro, que a nossa desinformação custa caro, porque até isso Deus cobra. Meu povo perece porque falta conhecimento. Falta caro, custa caro, irmãos, dormir quando Deus manda levantar.
Custa caro, irmão, levantar na ansiedade quando Deus te manda dormir e descansar. Custa caro, irmãos, custa caro. Custa caro quando Deus fala, olhe para sua esposa e ame os seus filhos. E você está flertando, irmão, na internet, no diabo zap, não sei aonde, no trabalho. Custa caro, irmão, custa caro. Custa caro quando Deus diz, seja fiel, ofertante, dizimista. E eu nos meus cálculos não é o momento, custa caro, irmão. Porque sempre haverá o tempo que a ficha cai. E quando a ficha cair, eu vou dizer, Deus, entendi. Me perdoa. E o Senhor, agora, está perdoado. Vamos talhar o caminho de volta. Detalhes do texto. O Monte Sinai. Detalhes do texto. Ao sul da península do Sinai, detalhes do texto, 2.200 e 300 metros de altitude, detalhe do texto, um ancião de 80 anos, detalhe do texto, em jejum de 40 dias e 40 noites, detalhe do texto, subindo sozinho, detalhe do texto, carregando 2 pedras, de aproximadamente 100 quilos. Detalhe do texto, chegou sozinho. Detalhe do texto, terá que descer sozinho. Detalhe do texto, Moisés, escreva você mesmo com o seu próprio dedo. E Moisés escreveu. Deixa eu te falar uma coisa. Meu iPad já está até fechado. Descansa. Diz o texto, depois você começa a ler na sua casa, que Moisés fez tudo o que Deus havia dito, porque ele era homem, porque ele era guerreiro, valente. Da primeira vez que Moisés desceu do monte, a sua face não brilhou. Da segunda vez, quando ele desceu do monte, sua face brilhava como o sol da justiça. O seu povo olhou para ele e diz, uau, o que aconteceu com esse homem? E Josué, o leal, dizia, ele esteve com Deus. Deus o perdoou, Deus o levantou, Deus o restituiu a glória que ele tinha antes. E agora a sua face brilha como o sol. Sua testa, sua face brilhava como fogo, como ouro polido, diz a Bíblia. E as pessoas olhavam e diziam, que é isso? Parece a face de um anjo. Sabe por quê, irmãos? Porque todo homem que se arrepender e resolver trilhar o caminho de volta, será restituído a um lugar maior do que um dia ele teve. Você que entende isso nessa noite, agarre no seu coração. Você que entende isso nessa noite, diz, cara, chegou o momento. Eu quebrei as pedras. Eu destruí minha família, meu filho, minha casa, meu trabalho, a saúde daqueles que estão perto de mim. Pai, é hoje, Deus. Eu decido hoje subir o Sinai. Eu decido hoje retomar a lei. Eu decido hoje retomar a aliança. Eu decido hoje ter a minha face brilhando como fogo. Fique de pé comigo nessa noite.